espaço é um lugar vasto e por vezes ameaçador. Mas será tão inóspito que nos manteremos confinados permanentemente ao nosso sistema solar? Essa é uma questão que tem provocado muitas discussões. Há décadas, desde que o físico Enrico Fermi fez a famosa pergunta: afinal, onde está todo mundo? Refletimos sobre esse enigma. Imagine uma galáxia com bilhões de planetas que levou bilhões de anos para desenvolver civilizações tecnológicas. Então, por que não encontramos evidências de algumas dessas civilizações? As respostas podem variar de esperanças como a ideia de que talvez sejamos uns dos primeiros a superar desafios evolutivos notáveis, até os mais sombrios, como a perspectiva de que todas as civilizações que alcançam o nosso nível de avanço se autodestroem. Tudo isso já foi discutido anteriormente. Entretanto, há uma explicação que é frequentemente negligenciada, talvez porque pareça um tanto desanimadora. Evitamos essa ideia porque sinceramente não gostaria que fosse uma verdadeira resposta para o paradoxo de Fermi. Essa explicação é a seguinte: talvez não tenhamos encontrado civilizações como a nossa, simplesmente porque a viagem interestelar é extremamente difícil, a ponto de ninguém conseguir fazê-la. Mesmo que algumas civilizações tecnológicas alcancem níveis de sofisticação muito superiores aos nossos, a ideia de povoar a galáxia pode ser tão problemática que não vale o esforço. Hoje vamos explorar essa questão. Será que a humanidade está fadada a passar o resto de seus dias com a expectativa de vida da nossa espécie limitada ao nosso próprio sistema solar? Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos viajar pelas galáxias em busca de civilizações avançadas. Existem dois fatores que tornam a viagem interestelar uma tarefa árdua. O primeiro e mais óbvio é o que você já sabe. As distâncias envolvidas são simplesmente astronômicas. A estrela mais próxima é a Próxima Centauri, fica a uma distância de 4,2 anos-luz de nós. Para dar uma ideia, a espaçonave mais rápida já criada, a sonda Parker Solar Probe, viajaria por mais de 7.000 anos para alcançar a Próxima Centauri. Isso se fosse na direção correta. Essa é uma jornada espacial extremamente longa. Entretanto, para tornar as viagens interestelares viáveis para os seres humanos, o tempo de viagem precisa ser reduzido a uma escala de tempo que podemos vivenciar. Isso significa viajar a velocidades relativísticas, ou seja, uma fração significativa da velocidade da luz. Aqui entra em cena uma ideia inovadora. O programa Breakthrough Starshot propõe enviar uma frota de pequenas naves espaciais impulsionadas por velas, movidas a energia solar. Essas naves são aceleradas a 20% da velocidade da luz por um sistema gigante de lasers instalados na Terra. Importante destacar que essas naves são minúsculas, tá? Pouco maiores do que chips de computador. No entanto, se quisermos enviar seres humanos em viagens interestelares, seria necessário levar em consideração o suporte à vida e a proteção em uma escala muito maior. A boa notícia é que existem propostas para sistemas avançados de propulsão que, em teoria, poderiam acelerar uma nave espacial a uma fração substancial da velocidade da luz. Certamente existem ideias promissoras como velas solares realmente grandes, motores de fusão compactos ou até mesmo motores de antimatéria. Algumas dessas tecnologias podem se tornar possíveis em um futuro distante, embora previsível. Mas mesmo que possamos resolver o desafio das distâncias astronômicas, enfrentamos um segundo problema específico, algo que podemos chamar de morte interestelar. Embora o termo técnico seja meio interestelar, abreviado como MI. O espaço entre as estrelas da nossa galáxia está longe de ser vazio. Ele é povoado por gás difuso e pequenos grãos de poeira. Embora esses materiais possam parecer escassos em velocidades relativísticas, ou seja, uma fração significativa da velocidade da luz, cada partícula de poeira se torna uma ameaça semelhante a uma bala. E isso nem leva em consideração os raios cósmicos, que são partículas extremamente energéticas que se movem rápido o suficiente para serem potencialmente letais. Essa situação é o principal obstáculo que enfrentamos em nossa busca por um futuro como uma espécie galáctica. A verdadeira questão para nossa espécie é se podemos construir uma nave grande o suficiente para transportar seres humanos, que também possa nos proteger de partículas minúsculas sem adicionar tanta massa extra que possa tornar a aceleração da nave impraticável. Se a resposta for não,
então podemos resolver o paradoxo de Fermi da maneira menos emocionante possível. Simplesmente não somos capazes de superar as ameaças do espaço interestelar. E é isso, ponto final. Talvez a resposta ao enigma do Enrico Fermi, onde está todo mundo, seja simplesmente que ninguém sequer tentou essa façanha. Vamos entender isso projetando uma missão interestelar tripulada realista. Imagine que estamos enviando uma nave espacial em direção à Próxima Centauri com o objetivo ambicioso de permitir que nossos descendentes cheguem lá em uma única geração e, claro, vivos. Para atingir essa meta, usaremos um sistema de propulsão capaz de acelerar a nave a 20% da velocidade da luz. Agora, a pergunta crucial é: até onde podemos chegar antes de sermos desintegrados por minúsculos detritos espaciais? Bem, a uma velocidade de 0,2 vezes a velocidade da luz, um simples encontro com um grão de poeira com cerca de 1 milímetro de largura liberaria centenas de milhões de joules de energia cinética, vaporizando nossa nave instantaneamente. Bom, isso significa que nem mesmo conseguiríamos sair do nosso próprio sistema solar. A situação não parece favorável, mas há uma luz no fim do túnel. Esses grãos de poeira são relativamente comuns no sistema solar, que são remanescentes da formação do sistema planetário. A probabilidade de colisões com eles seria muito alta e inaceitável, mas à medida que deixamos o sistema solar, a abundância de micrometeoritos diminui drasticamente. Talvez possamos até limpar o caminho à nossa frente com lasers ou uma estratégia semelhante lançada a partir da Terra. Agora vamos direcionar nossa atenção para a Próxima Centauri e explorar até onde podemos chegar em nossa jornada de mais de 20 anos antes de enfrentar problemas sérios. Para compreender isso, precisamos entender o que compõe o meio interestelar. Cerca de 99% desse meio é composto por gás, enquanto os 1% são pequenos grãos de poeira. O gás é principalmente hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, com o hélio sendo o segundo elemento mais comum e vestígios de elementos mais pesados. A densidade média desse gás é de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico, embora em áreas menos densas, como a bolha local, onde o Sol se encontra, a densidade seja ainda menor. Porém, ao redor dessas partes, a densidade aumenta cerca de 1 átomo por 10 centímetros cúbicos. A poeira interestelar é formada por grãos compostos por moléculas de silicato e carbono que se aglomeraram ao longo do tempo. Esses grãos têm sua origem nos elementos mais pesados, que foram forjados no núcleo de estrelas massivas e posteriormente lançados no espaço por explosões de supernovas ou nos ventos emitidos por estrelas gigantes. Bem, esses elementos se combinam para formar moléculas que, por sua vez, se agrupam para criar esses pequenos grãos. A maioria deles tem entre 1/10 e alguns décimos de micrômetro de diâmetro. Grãos de poeira maiores do que esses são extremamente raros lá fora, longe do nosso sistema planetário. Eles são tão raros que, na maioria das vezes, não nos preocupamos com a possibilidade de um único grão ser capaz de destruir nossa nave. Mesmo os grãos menores são escassos, com cerca de 1 grão por 100 metros cúbicos de espaço. Entretanto, há um detalhe importante a considerar. Estamos nos deslocando por uma distância de 4 anos-luz. Isso significa que, com certeza, colidiremos com muitas dessas partículas pelo caminho. Embora esses impactos individuais não destruam a nave, o problema reside na acumulação. Vamos pensar em algo mais familiar, como um satélite ou um meteorito entrando na atmosfera da Terra. Quando esses objetos penetram nas camadas superiores da atmosfera, eles causam queima quase que instantânea. Isso acontece porque eles estão se movendo a velocidades muito elevadas, vários quilômetros por segundo, colidindo com cada molécula de ar no caminho e transferindo uma grande quantidade de energia cinética para essas moléculas. Bom, como resultado, esses objetos geralmente são destruídos antes de atingirem o solo, devido à intensa energia liberada no processo. Agora, o espaço interestelar é bem menos denso do que a atmosfera superior da Terra, em um fator de cerca de 10 elevado a 16. Mas estamos nos transportando a uma velocidade cerca de 10.000 vezes maior do que um satélite que reentra na órbita baixa da Terra. A
que velocidade estamos queimando à medida que avançamos 0,2 vezes a velocidade da luz. Para entender isso, precisamos considerar a energia cinética concentrada por partícula, o que é a metade de sua massa multiplicada pela velocidade ao quadrado. Quando levamos em conta as densidades relativas, massas e velocidades das partículas no meio interestelar, percebemos que o calor gerado por essas partículas em nossa nave é cerca de 1 bilhão de vezes menor em comparação com o calor gerado durante uma reentrada orbital na atmosfera da Terra. Isso sugere que podemos usar uma blindagem moderada e lidar com a dissipação de calor. Agora surge outro problema: em velocidades tão altas, cada átomo ou molécula que colidir conosco pode causar danos. Em um estudo de 2016, o Tian Huang e sua equipe calcularam o dano provocado por impactos individuais de partículas. Eles descobriram que o hidrogênio leve e o hélio não causam danos permanentes, eles apenas transferem calor. Porém, cada impacto de um elemento mais pesado deixa marcas permanentes, como o oxigênio e o ferro, que são relativamente comuns, sendo os principais causadores de danos. Assim, viajar para Alpha Centauri a 0,2 vezes a velocidade da luz resultaria na vaporização da parte dianteira da nossa nave, mas apenas até uma profundidade de 0,5 milímetro ou mais. Os danos causados pelos impactos da poeira seriam semelhantes, com uma grande parte da superfície dianteira sendo vaporizada ou erodida por pequenas crateras de impacto, alcançando uma profundidade de cerca de 1 milímetro a cada 4 anos-luz percorridos. Portanto, precisamos de algum escudo, mas não precisa ser muito espesso, e deve ser colocado principalmente na parte da frente da nave, como se fosse um para-brisa. Então, podemos minimizar o peso extra, fazendo nossa nave interestelar mais longa e estreita o possível. O artigo de Huang não se concentrou especificamente em previsões de missões tripuladas, mas sim em missões como Backtrace e Starshot, onde a espaçonave é um chip fino, Mas para os tipos de missões que podem se tornar realidade durante nossas vidas, toda a nossa carga útil poderia ser destruída pelo gás interestelar se não houvesse pelo menos alguma proteção. Até agora, uma viagem interestelar parece plausível, pelo menos em termos de garantir a sobrevivência da nave durante uma jornada. A blindagem moderada é suficiente para estrelas próximas, e a capacidade de reparar a blindagem pode nos levar a partes mais distantes da galáxia. Existem opções mais avançadas para lidar com essa questão, como a deflexão de grãos por meio de campos magnéticos, ou uma massa protetora móvel à frente da nave. Então, para começar a nossa jornada interestelar, não precisamos de tecnologias muito avançadas. Mas há um perigo mais sutil, que poderia levar nossa nave interestelar ao seu destino perfeitamente intacta, mas com a tripulação morta. Esse perigo é a radiação. Mesmo que o casco da nave seja capaz de deter partículas mais pesadas em menos de 1 milímetro, os átomos de hidrogênio podem penetrar muito mais profundamente, cerca de 10 vezes mais. Quando esses átomos colidem com o casco, eles perdem seus elétrons e se transformam em prótons de alta energia, basicamente se transformando em radiação. Em um estudo de 2016, Oleg Semyonov calculou que uma tripulação de uma nave com blindagem transportada a qualquer velocidade relativística estaria sujeita a níveis de radiação semelhantes aos encontrados no núcleo de um reator nuclear. Bom, como você pode imaginar, isso seria instantaneamente letal para qualquer ser vivo. Para nos proteger então dessa radiação, precisaríamos de um para-brisa de titânio com 1 ou 2 centímetros de espessura, que ofereceria proteção suficiente a 20% da velocidade da luz. Outra opção viável poderia ser um escudo de água com 1 metro de espessura, o que convenientemente também serviria como reserva de água para a tripulação. Entretanto, seria necessário adicionar uma camada interna de chumbo ou material semelhante para bloquear a radiação secundária. Entretanto, isso não nos protege contra outra ameaça: a radiação dos raios cósmicos. O espaço interestelar é repleto de partículas altamente energéticas, desde prótons simples até núcleos de ferro maciço. Essas partículas são impulsionadas por campos magnéticos gigantescos provenientes de buracos negros, supernovas e da própria galáxia. Embora a exposição à radiação dos raios cósmicos não seja instantaneamente letal, ela aumenta significativamente o risco de câncer durante nossa jornada de 4 anos-luz. O desafio aqui é que os raios cósmicos atingem a nave em todas as
direções, tornando a proteção um pouco mais complexa. Se pudermos acelerar então a velocidades de 80 a 90% da velocidade da luz, a maioria dos raios cósmicos será capturada pela frente da nave, onde um para-brisa pode fornecer proteção. Mas a velocidades mais plausíveis para viagens interestelares, a nave precisaria de proteção em todas as superfícies. Uma camada de água com 1 metro de espessura em torno de toda a nave poderia resolver esse problema, mas isso adicionaria uma massa proibitiva, tornando a aceleração até velocidades relativísticas impraticável, pelo menos com as tecnologias de propulsão atuais que possuímos. É muito provável que as primeiras gerações de viajantes interestelares precisem enfrentar os riscos para a saúde, apostando que o destino vale a pena. À medida que nos aventuramos mais longe do espaço interestelar, a proteção contra a radiação, micrometeoroides e raios cósmicos se tornará um desafio mais sério. No entanto, até onde sabemos hoje, não há obstáculos intransponíveis que nos impeçam de nos mover lentamente de um sistema planetário para o próximo. Viajar pelas estrelas é inegavelmente um empreendimento difícil, mas com base no nosso conhecimento atual sobre o espaço interestelar, não é impossível. E certamente a dificuldade da tarefa não é suficiente para nos impedir de estender a influência da nossa espécie em regiões distantes do espaço-tempo. Embora o universo possa apresentar seus desafios e perigos, eles não parecem obstáculos intransponíveis à nossa expansão. Mas convém lembrar que uma viagem interestelar ainda é um desafio formidável que exige muita pesquisa e desenvolvimento, já que por enquanto não conseguimos viajar nem por nossa vizinhança. Pessoal, me digam aí o que vocês acham do paradoxo de Fermi. Será que poderemos de fato nos tornar uma civilização do tipo 3 antes de nos extinguirmos? No primeiro comentário eu deixarei a indicação de 2 livros, tá? O primeiro é do Michio Kaku, O Futuro da Humanidade. O segundo é do Stephen e da Lucy Hawking, Desvendando o Universo, tudo o que você precisa saber para viajar pelo tempo e pelo espaço. Lembrando que adquirindo os livros através dos links você ajuda indiretamente o nosso canal. E claro, se inscreve aí, deixa o like, compartilha nas redes sociais de vocês, ajudem a crescer a nossa comunidade dentro dessa plataforma. Na tela final vou deixar uma sugestão para complementar esse vídeo aqui, tá bom? Pessoal, é isso, um beijo no coração de vocês e até uma próxima.